Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje estamos aqui para trazer mais uma conversa. Estamos aqui com uma jovem de apenas 26 anos de idade, chama-se Joaquina Bovano, é moçambicana e veio cá contar a sua história. Ela passou por uma situação complicada, aliás, por eventos complicados. Ela perdeu 3 membros da família em apenas, no intervalo de 2 semanas. E o mais complicado é que uma dessas pessoas era sua mãe. Portanto, ela está aqui para contar-nos um pouco essa história e contar-nos como é que conseguiu superar. A verdade é que ela já conseguiu superar, está aqui para contar-nos mesmo como é que foi este processo de superação. Joaquina Bovano, bem-vinda ao nosso programa, bem-vinda ao nosso Way. E conte-nos, como é que isto tudo aconteceu? Chamo-me Joaquina Bovano, tenho 26 anos. Minha história é mesmo uma história de superação. Na verdade, na vida ou a vida não me deu somente uma mãe, mas sim muitas, na qual uma deu-me a vida, a outra criou-me. Então, primeiro perdi a que me deu a vida, neste caso em 2014, eu tinha por aí 15 a 16 anos. E não sei se vou dizer felizmente ou infelizmente, não tive oportunidade de crescer com ela ou de viver com ela. Ela, depois dos meus 4 ou 3 anos, cresci com meu tio, neste caso é meu pai. Chamo de pai porque ele é tudo para mim, criou-me até agora. Então, quando recebi a notícia que perdi a minha mãe, eu não sei como posso explicar isso, mas enfim, aqui na verdade vou contar a história da mãe que me criou, a dona Isabel Rodrigo Chapo. Ela era tudo o que eu tinha, toda a força que me... Ela era o meu pilar neste caso, se assim dizer. Mas enfim, ela perdeu a vida em 2021, no dia 27 de julho. E por acaso ela perdeu a vida nas minhas mãos. O que aconteceu? Ela sofria de anemia e hemorragia e tinha asma. Então ela acabava de perder o irmão dela mais velho, assim como a mãe deles, neste caso a nossa avó. E aquilo não foi fácil para ela poder aguentar 2 mortes no mesmo mês. Mas é engraçado, ela também perdeu a vida no mesmo mês. Eu e as minhas irmãs cuidávamos da nossa mãe, porque ela já nem tinha forças para cuidar dela mesma. Ela acabou ficando de cama. Aquilo foi no tempo de corona, em que ninguém, posso assim dizer, que não poderia ir para a casa de ninguém, e pouca gente vinha. E eu, nesse ano, eu vivia com meu marido em casa dele, em casa dos pais, nesse caso. Então eu disse para ele: a minha mãe não está bem, eu preciso cuidar dela. Ele disse: mesmo assim, com essas doenças que existem por aí, você vai ver? Eu disse: não,
eu prefiro sair e ficar com ela, cuidar dela, porque eu não sei o que pode vir a acontecer. É como se eu estivesse a prever qualquer coisa. Ele até se chateou comigo, alegando que uma vez que eu estava no lar e tudo mais, vai visitar a mamãe, volta. Eu disse não, desta vez eu tenho que ficar, eu quero ver ela recuperar. Eu saí, fui ficar com ela e as minhas irmãs, e meu pai teve uma viagem de emergência do serviço, teve que viajar. Nas minhas irmãs, praticamente, eu fiquei como a mais velha. Então, ficávamos ali a cuidar dela. Estávamos com a nossa tia mais velha, que é a irmã mais velha da mamãe. Então, cuidávamos dela, levávamos ela à casa de banho, um monte de coisas. Então, chegou uma fase que ela nem para andar já não conseguia. Tinha que ter suporte, tinha que... nem para falar, aqueles movimentos normais ela já não conseguia. Então ela ficou de quarentena no quarto. Então passamos a cuidar dela lá. Só que já no dia 26 de julho, ela mostra melhorias, que até nos chama, eu e minha irmã. Fomos para lá, ela disse, peço que hoje façam feijão. Nós perguntamos para ela, mãe, vai comer? Ela, sim, é de comer. Saímos, fizemos compras, cozinhamos. Nesse dia estavam a dar o programa do Puto Aires. Ela até começou a rir. Puto Aires já acabava de sair de quarentena. Estava com o nariz claro e tudo mais. Então, ela começou a conversar, começou a rir. Nós dissemos, já, pelo menos aqui, a mãe já recuperou. Mas sem saber que aquilo era uma despedida. Então, cozinhamos, servimos, simplesmente só demos de comer a ela 4 colheres, ela disse já estava sacia. Nós dissemos, mãe, mais um pouco. Ela disse, não, já chega. Não está bem. Medicamos a ela e ficamos com ela. Nós dormíamos no nosso quarto, a nossa tia dormia na sala, para poder qualquer coisa correr para o quarto ver a nossa mãe. Mas nesse dia nós decidimos dormir no quarto com ela, no quarto dela neste caso. Fomos, chegado lá, estendemos no chão, juvete e tudo mais, dormimos no chão. Só que por aí eram 22, 23, ela começa a perder respiração. Chama-nos, levantamos, estou a pedir-me só me soprarem porque não estou a conseguir respirar com fome. Começamos a soprar a ela e vimos que ela disse, não, me levem ao hospital. Nós dissemos, está bem. Tentamos ligar para a nossa vizinha, o filho tem carro. Ela disse que infelizmente o filho não trazia o carro naquele dia. Então a minha irmã lembrou-se do meu sogro. Disse, podemos ligar para o vovô. A mãe disse sim, podem, ligamos. Ele disse que estava a sair de casa para levar o carro. Poderíamos estar a sair com ela para a rua. Não, está bem. Então, naquele processo de lhe vestir, de trocar a ela, algo disse para mim, veste tudo o que compraste com muito amor para a sua mãe. Eu vesti-lhe a camiseta que eu ofereci a ela no dia da minha apresentação, vesti-lhe meias, vesti-lhe, tudo mais. E de seguida começamos a chorar, porque quanto mais oramos para ela, tentamos fazer qualquer tipo de coisa,
mas vimos que parece que cada vez mais ela estava a piorar. Então, calhava o mês de agosto seria o aniversário dela, estávamos a preparar uma surpresa para ela. Então eu estava a preparar uma canção para ela, para o dia do aniversário dela. Então, algo disse, tudo que vocês têm para falar ou para fazer para vossa mãe, aproveitem esse seu momento. Então, eu cantei é uma música do Zé Felipe, que ele fez para o pai, mas nós estávamos a escrever uma versão para uma mãe. Cantamos aquela música, cantamos a música da Liloca intitulada Mãe, e mais uma música da minha mãe também intitulada Mãe. Cantamos as músicas, choramos todas as três, e daí ela disse, peço para me levarem ao hospital, não está bem. Eu disse, já não estou a aguentar, peço para me levarem. Ela, não está bem. Saímos com ela, eu levantei ela da cama. Ao levantar ela, eu disse para ela se apoiar com o meu ombro, como se eu quisesse lhe nenecar. Começamos a levar a ela, saímos do quarto, saído da sala, varanda, até o portão. Então, quando saímos do portão, andamos uma coisa de... Acho que foram uns 3 passos. Ela já estava cansada, precisava descansar. Então, eu gritei para a minha outra irmã, Filó, traga a cadeira para a mãe sentar. Quando ela volta para levar a cadeira, trouxe a cadeira, colocamos ela para sentar. Já estávamos quase no portão da nossa vizinha, neste caso. E calha estava a sair a nossa irmã mais nova. Então, de repente, ao sentar, estávamos a fazer tempo para o meu sogro vir de carro. Para cá estava eu com o meu marido, o primo dele, para virem nos ajudar a levar a mãe para o carro. Então, ela ao sentar, de repente, começa a convulsionar. Veio minha sogra para me ajudar. Eu estava do lado direito da mãe, a minha sogra estava do lado esquerdo. Começamos a orar para a mãe, começamos a orar. Saiu uma vizinha também, chamada vovó Marta. Começamos a orar. Não é que, de repente, ela começa a convulsionar. E quando olho para ela, vejo que as vistas dela estão viradas para cima. De repente, não, só ouvi meus filhos. Depois não ouvi mais nada. Então, eu perguntei à minha sogra, o que se passa? Ela disse para mim, não se assuste, mãe pode ter desmaiado. Começou a espreitar, viu que meu marido e o primo estavam a vir a correr. Então, tentamos carregar a ela. Tentaram os dois, não conseguiram. Foi quando eu disse, peguem a parte das mãos, eu vou carregar do lado dos pés. Então, carregamos ela para o carro. Afinal de contas, a mãe já não estava em vida. Só que, para a minha sogra não me assustar, ela não me fez perceber aquilo. Então, vamos. Vinha a irmã da mamãe mais velha, com os documentos. Meu sogro disse, estão a demorar, falta a capulana para tapar a ela. Eu recordo que naquele dia eu estava de uma cerolinha, uma capulana e camisola e uma blusinha mesmo normal. Então, quando meu sogro disse, peço uma capulana para tapar a ela e tudo mais, eu tirei a capulana que eu trazia, tapei, eu disse, vamos, já não há tempo de esperar ninguém. Então, subiu no carro, minha sogra entrou, tia do meu marido entrou, eu entrei, subi, era Maindra neste caso.
Subimos e ele arrancou, mesmo meu marido teve que correr para apanhar o carro. Então minha tia, minhas irmãs ficaram em casa à espera do outro carro. O carro que vinha era de um amigo da família. Então que vinha levar minha tia para o hospital para nos seguir. Então minha tia ficou a levar os documentos da mamãe. Só que quando minha mãe desmaia, neste caso posso assim dizer, minha irmã mais nova cai. Então a outra minha irmã teve que ficar a ver as crianças. Carregaram ela. Minha tia também demorou nos seguir porque tinha que ver a outra que havia desmaiado. Ficaram com ela em casa. Nós continuamos. Primeiro fomos ao hospital de Mavalane. Hospital de Mavalane, chegado lá, meu sogro desceu, chamaram um doutor, um médico, sei lá. Então, eu ao descer do carro, minha sogra olha para mim, diz que não tem escapulano. Eu disse que está bem, mamãe. Eu olhar para ela, tentar lhe palpitar tudo mais. A dizer, não, relaxa, tenta se acalmar tudo mais. Então eu desci do carro, eu ligo para papá. Papá estava de viagem. Meu papá, estamos no hospital. Perguntei em que situação a mamãe está. Eu disse, o médico ainda está a observar a ela. Veio um médico, observou a mamãe. Ao observar a ela, disse para o meu sogro que minha mãe já não estava em vida. E disse que a morgue do estado de Mavalane estava cheia, tínhamos que ir ao hospital central. Então eles esconderam isso de mim naquele momento. Quando o médico foi observar a mamãe, foram me colocar na sala de espera, neste caso. Foi quando eu falei com meu pai, eu estava no hospital, estávamos à espera da resposta do médico, qualquer coisa ia ligar para ele. Ele está bem, mantenha informado. Dali, meu sogro disse, venha sentar em frente, vamos ao hospital central. Eu, está bem. Eu perguntei como é que mamãe está, disseram que está tudo bem, vamos. Subi, fomos a Mavalane, ao hospital central. Chegado ao hospital central, era tempo de corona. Chegamos, descemos do carro, chamaram os médicos, sei lá, aquelas pessoas ali, observaram, nem observar, porque eles já tinham a resposta. Então chegaram lá, falaram com aquelas pessoas da morgue, tudo mais. Eu desci, fui sentar num canto, só ficava assim, como se eu estivesse hipnotizado, a olhar para o corpo da minha mãe. Eu a orar a Deus, peço que ela recupere essas todas as coisas. Só que onde é que eu descubro que minha mãe já não estava em vida? Aparece minha cunhada mais velha. Ela era comadre da minha mãe. Ela já tinha notícia, chegou, veio sentar ao meu lado e ela não me reconheceu. Não sabia que eu estava ali sentada. Ela olhou para o corpo e quis chorar. Só que quando olha à esquerda dela, ela me vê. Depois disse, Joaquina, Manacleta. Como é que mamãe está? Ela disse, vamos esperar os resultados, ainda estão para lhe levar para essas outras coisas. Eu calei. Levaram a ela, chamaram meu marido. Por acaso perguntaram quem podia entrar para tirar a aliança que ela trazia, brincos. Então meu marido se disponibilizou, entrou lá, tirou a aliança que ela trazia, brincos. E foi quando os meus sogros vieram ter comigo. Primeiro disseram que nós sabemos que você é muito forte, você é capaz, você é mana de todas. Ensaiaram muito para poder me dar essa notícia. Mas a verdade é uma.
para que nós consigamos falar com os outros, primeiro temos que contar consigo, sabemos que você é forte, tudo mais. Eu disse, o que aconteceu? Disseram, mãe já não está entre nós. Mamãe já nos deixou. O que eu devo fazer? O que é para eu fazer? Eles disseram que lá fora está a tia, está a cunhada da minha mãe, estava, já não me recordo, e eles precisavam ter essa notícia, mas não tinha que ser no hospital. Tínhamos que chegar em casa primeiro, porque até que a minha tia mais velha também não estava bem, sendo que eles também acabavam de perder o irmão, assim como a mãe deles, neste caso minha avó. Eu disse, está bem. Sem perceber que eu tive um choque, saímos do Hospital Central, da morgue do Hospital Central, a caminho do carro. Me arrancaram os telefones. Eu disse que era subir no carro onde estava a minha tia mais velha. Disseram, não, você vai conosco no mesmo carro, não ainda. Eu disse, está bem. Eu, recordando de tudo como aconteceu, eu tive uma pancada, na qual não sei explicar. Cheguei no carro, não sei o que eu falei, acho que lancei uma piada que não me recordo. Dali disseram, vamos subir no carro, me levaram para o carro, fomos para casa. Ao sair do Hospital Central, meus olhos não saíam de onde a minha mãe ficou. Eu reparei até que o carro acabou desviando, fomos direto para casa. Aí está a parte mais... Chegado a casa, o que eu ia dizer para minhas irmãs? Cheguei, entrei, a minha irmã pergunta para mim, aqui estávamos a cuidar da mamã, onde é que está a mamã? Como é que a mamã está? Eu a querer responder, alguém me chamaram para a cozinha. Recordas do que falamos no hospital? Eu sim. Você aqui não pode falar nada agora. Temos que esperar reunir a família, todos mais. Então, do momento, inventar qualquer coisa. Eu, tá bem, vou tentar. Saí, comecei a varrer quintal. Voltamos do hospital, acho que era 1 ou 2 horas. Tentei pegar a vassoura. Disseram, estás para fazer coisa? Estou para varrer. Disseram, não varre noite. Então, eu tenho que me ocupar, eu tenho que fazer qualquer coisa porque eu estou nervosa, estou assim. Disseram, não, tenta se acalmar, vai dormir. Eu disse, não, eu consegui dormir. Então, deixei-me lavar louça. Disseram, não. Então, minha irmã me seguir, mano, mamã está no hospital, está de baixa, está bem. Mas como eu e ela disse, eu te conheço, nós nunca nos escondemos nada. Tu de me dizer a verdade. Onde é que mamãe está? Eu disse, promete para mim que não vais chorar, não vais gritar, porque eu não posso. Disseram que eu não posso dar a ninguém essa notícia. Eu prometo. Ela me abraçou, disse, estou de me falar a verdade. Eu disse, mamãe já não está entre nós, mamãe ficou no hospital. Ela quis gritar, eu lhe fechei a boca. Eu disse, você prometeu para mim. E pensa naquelas 3 mais novas que nós 2. Então, tu tens que ser forte. Ela está bem. Eu disse, vamos dormir. Fomos dormir e amanheceu, vieram todos, meu sogro, minha sogra reuniram todos, vieram meus tios
tiveram a informação que mamãe já não estava entre nós, vieram mais familiares e as coisas começaram a andar. Documentos, não documentos. Meu pai voltou da viagem dia seguinte. Acho que foi no mesmo dia à noite ou dia seguinte, já não me recordo. Então, ao chegar, tratou-se todos os documentos, tudo mais. Logo que meu pai entrou, todas nós corremos, fomos lhe abraçar. Dissemos para ele, mamãe nos deixou. Éramos muitas, por acaso somos muitas meninas em casa, ele é o único homem. Então não foi fácil, ele teve que ser mais forte para poder nos fortalecer, nós filhas dele. Não foi fácil, não foi nada fácil. No princípio falou de... Ela estava com anemia e aquela não era... Haviam acontecido 2 mortes no mesmo mês, mês de julho no caso, não é? Sim, sim. Como é que... Acha que há alguma relação entre essas mortes ou coincidência? Segundo os médicos foi corona. O meu tio tinha diabetes, então quando começou a passar mal foi ficar de baixa, acabou perdendo a vida. Aquilo foi em tempo de corona. Então a nossa avó também, por não aguentar a notícia da perda do filho, ela também já tinha algumas doenças, né? Sendo que já estava numa certa idade, então também não aguentou, acabou perdendo a vida depois de... A morte do meu tio foi no dia 15 de julho, da minha avó foi no dia 19 e da minha mãe foi no dia 27. Então carregamos nas costas essas 3 mortes no mesmo mês. Então, segundo os médicos, foi corona. Mas na nossa mãe, eu acho que é mais porque ela perdeu muito sangue, ela sofria de anemia. Recordo que até fazíamos, são xaropes caseiros, né? Matapa, fazíamos um pouco de tudo. Íamos à farmácia comprar certos... Ela tomava um pouco de tudo e não surgia lá tanto efeito por causa da hemorragia que ela sofria. E tensão também, ela sofria de tensão, tinha tensão alta. Então aquilo tudo foi se juntando. Com a morte da mãe e do irmão, ela não suportou. Como é que foi ter perdido ela justamente nas suas mãos? Não vou dizer que foi difícil. Para mim, eu acho que foi uma bênção. Primeiro porque, como eu disse anteriormente, eu tive a oportunidade de falar, de cantar, de lhe despedir. Se eu disser que faltou alguma coisa para lhe dizer, estarei a mentir. Eu disse para ela tudo aquilo que uma mãe gostaria de ouvir nos seus últimos dias. Então, o ter perdido ela nas minhas mãos, para mim, foi um privilégio, posso assim dizer. Por acaso, eu presenciei tudo. Não foi fácil superar. Até agora não supero porque chegou uma fase que eu passei mal, que mesmo para ir para a casa de banho eu precisava de alguém para me acompanhar, para dormir comigo. Então passei mal de uma parte, sim. Passou mal de quê? Tive trauma.
de como ela perdeu a vida. Eu praticamente assisti todo o cenário. Então aquilo ficou gravado na minha mente e passei um pouco mal, as lembranças. E como é que foi a vida depois de ter perdido ela? Um momento difícil, é a mais velha praticamente de casa, depois dela. Foi muito difícil porque tínhamos que nos adaptar, tínhamos que ser mães, eu e a minha irmã, neste caso. Tínhamos que cuidar do nosso pai, cuidar das nossas irmãs. São reuniões da escola e elas estavam na fase da adolescência, ainda estão. Então, para duas meninas, foi um golpe mesmo terrível. Não foi fácil. Não foi fácil. E como é que está a vossa vida agora? Bem, conseguimos caminhar, graças a Deus. E está tudo bem. Não vou dizer 100%, 75%. Porque não há pior coisa que perder uma mãe, na qual tinham planos, tinham projetos, tínhamos mais que aprender, assim como ela ensinar aos netos. Não foi fácil. Não está sendo fácil. E a vossa mãe, ela também tem irmãs, tem-vos amparado? Tem irmãs, sim. Por acaso... Como é que ficou a vossa relação com as tias? Bem, como sabido, é quando mora um membro da família e, digamos, a peça principal, as coisas no andar do tempo não voltam a ser como eram. Eu recordo que minha mãe era uma pessoa muito extrovertida, participávamos de stiques familiares, eventos familiares com ela, mas quando ela perdeu a vida, aquilo foi reduzindo. Até que uma vez sentamos, eu e minha irmã, dissemos: desde que perdemos mamãe, acho que já não fazemos parte da família. Já não chamam nas festas. Stiques até que é normal, mas estava no stick, perdeu a vida, é tudo normal. Mas cerimônias falo de celebrações, né? Aniversários, convívios. Nós nos sentimos sozinhas, não vou mentir. Nos sentimos muito sozinhas. Nosso pai a cuidar de nós, a nos dar força. E por acaso minha irmã teve que ir a Matalane. Todos os passos, toda aquela trajetória de inscrições, sei lá o que, eu que ia com ela, eu acompanhava. Chegávamos lá, ela entrava no comando, fazia aqueles todos os procedimentos, eu sentada ali fora. Se ela pudesse ir para lá às 7, às 6, eu acordava com ela, nos preparávamos, íamos, ela entrava, fazia seja aptidão física, o que eu sentada ali fora, não importava a hora que ela saía. Eu ficava ali fora, ela fazia as coisas que ela deveria fazer. Então saía, me encontrava fora, voltávamos para casa, até o último dia que ela teve que ir à instrução. Só não fui porque meu pai teve que levar muito cedo
para o carro, para ela poder apanhar o carro. Então sentem-se de certa forma abandonados pelo resto da família. Sim, E tudo isso porque a sua mãe já não está em vida. sim, posso assim dizer, porque o mesmo tratamento que eu tive quando minha mãe estava em vida, não é o mesmo que eu tenho agora, ou desde que ela perdeu a vida. Eu recordo que participamos de algumas cerimônias, sendo eu mais velha em casa. Teve uma cerimônia da tia da minha mãe, então meu pai pediu que eu fosse representar a ela. Eu fui para lá, eu recebi pedras que eu não contava. Tinham indiretas que se falavam. Muito mais para aquilo chegar até a mim, não vou negar, aquilo chegou. Eu acabei chamando minha tia e disse, se eu não sou bem-vinda aqui, eu acho mais preferível a pessoa vir ter comigo e me dizer, não és bem-vinda, do que lançar indiretas, que até as próprias pessoas que estavam a falar, quando elas se sentiram, disseram, aí, tenta se controlar. Mas eram indiretas tipo o quê? Muito mais, nós sofremos preconceito porque meu pai é de norte. Eu sou de norte, meu pai é de norte e ele casou uma mulher de Inhambane. Neste caso, a minha mãe. Então, eu não sei como é que as pessoas consideram ou olham para as pessoas de norte. Independentemente da província ou da terra natal da pessoa, nem todos somos iguais. Eu acho que o pendente que eles têm entre eles adultos não podem descarregar nas crianças. Eu acho muito feio. Qualquer tipo de família, se tem alguma desavença ou algum mal-entendido, que não descarreguem nas crianças. Não sabem qual traumas criam nas crianças. Então eu passei por isso. Na fase que eu mais precisei das minhas tias, da família da minha mãe, é onde eu mais percebi que no fundo, não porque eles gostavam de mim, mas sim me aturavam porque eu era mais um membro da família deles ou familiar da irmã deles. Ok. Porque ela era, de certa forma, sua madrasta, não é? Ela não é minha madrasta, é minha tia porque era esposa do meu tio. Como disse... Não, falo da sua mãe. A minha mãe era minha tia. É mãe por quê? Porque o marido dela eu chamo de pai, a pessoa que me criou. Ok. Então, praticamente, ela fica como minha mãe. Sim, é sua mãe. Sim, é sua minha mãe de criação. De criação, sim. É minha mãe de criação. E era, de certa forma, a única pessoa que ligava, que a ligava aos outros membros da família. Sim, da família dela. Ela me apresentou como filha. Ela nunca teve discriminação como se eu fosse sobrinha do marido dela, não. Ela me criava como filha, como mais velha de todas, como mais um membro da família. Sendo que quando a minha mãe biológica, nesse caso, deu-me ao meu tio, né? Para me criar, ele teve uma esposa na qual ele criou-me, mas também criou-me traumas. Ela sim é que me criou como enteada, não como filha. Sim. Então quando ele casou-se com a minha mãe, essa que faleceu,
ela mostrou-me o amor, carinho e afeto de mãe que eu não tive no passado. Então, existem pessoas que criam as outras como enteadas e outras que criam como filha. E isso tem diferença? Tem diferença, sim. Eu vivi isso. No início, estava tudo bem. Ela criou-me. Só que eu percebi que o que o marido dela fazia com ela, ou alguns problemas que ela tinha com o marido, ela descarregava em mim. Então, há uma diferença entre criar alguém como filha e criar como uma filha de criação, Sim. de certa forma, e como madrasta. Qual é a diferença? A diferença está no tratamento. Como posso explicar? Eu vou detalhar o que eu passei. Eu cresci com meu tio e a esposa. E meu tio era uma pessoa que viajava muito. Ele não ficava em casa. E eu nunca fui Maria Queixinha. Maria Queixinha é aquela que fica a passar coisas em casa, volta o pai, queixa, não. Eu sempre engolia. Então, eu comecei a me envolver nos jogos escolares, no ensino primário, isso na FPLM, na escola primária das FPLMs. Comecei a jogar handebol. Eu estava a fazer a sétima classe. Fiz os jogos escolares. Então, quando passo para o ensino secundário, que foi na Noroeste 2, continuei. Sorte minha, apareceram uns 2 treinadores à procura de alguns alunos para jogarem para a Federação de Mavalane. Eu me inscrevi, deram-me cartão para passar a treinar lá. Começando a treinar, viram meu desempenho, desenvolvimento, assinei com o meu cartão para poder passar a jogar com federada. Mas eu percebi que aquilo não agradava a minha tia. Ela enchia meu pai de coisas, que eu não vou treinar, vou brincar, volto tarde. E meu pai começou a me olhar de uma maneira muito diferente. Falava para mim, me impedia de treinar. Chegou uma fase que até os próprios misters tinham que passar a me levar dos treinos para casa, de casa para os treinos. Então, a cansarem-se, a me deixar. Meu pai teve que trocar contato com os misters, mas como é uma coisa que ela não queria ou não gostava, agitava cada vez mais. Então, chegou uma fase que tivemos que viajar para Xai-Xai, tínhamos jogos provinciais. Fomos jogar em Xai-Xai. Jogamos pelos desempenhos que tivemos lá. Tiveram pessoas lá que selecionavam jogadores para uma certa fase. Acho que fui uma das selecionadas, se não estou em erro. Então, na volta, ela começou a dificultar os meus treinos. Eu ia treinar até que chegamos de ir treinar no Antônio Ripinga. Estive na seleção de jogos escolares para Tete, mas não terminei. Eu treinava um dia sim, um dia não, por causa desse desentendimento em casa. Então, meu pai chegou a uma fase que ele disse, não, tens que parar de treinar. E ele cortou mesmo as minhas asas, porque eu havia dado tudo de mim, era a única coisa que eu sabia fazer, jogar. Mesmo na zona, sabiam que eu era fã de handebol, jogava, treinava. Então, ela agitou tanto meu pai que meu pai acabou dizendo, não, para de jogar. Mas ela ganhava o que agitando? Não sei dizer. Só porque não gosta de si? Ela queria que eu ficasse em casa, porque ela tinha uma banca na qual eu que ficava a controlar, mesmo para
sair passar férias nas minhas tias, minhas irmãs mais velhas, era difícil. Então, praticamente, o meu ausentar para treinos de jogar, ela ficava retida com a banca. Então, ela fazia de tudo para que eu ficasse. E acabou conseguindo. Preferiu hipotecar o seu sonho? Sim. Para cuidar da banca dela? Para cuidar da banca dela. E coisa... recordo uma vez, tinha jogos escolares, porque eu jogava para a escola onde eu estava a estudar, Norte 2, e jogava para a federação. Então, tínhamos jogo, tem uma escola em Matendenes, como é que chama? Kismavot, sim. Tínhamos jogos escolares lá. Meu mister liga: Joaquina, temos jogo amanhã, tudo mais. O mister, não tem como sair. Minha mãe diz que vai aos falecimentos e tudo mais. Disse, mas não podem trancar portas. Você vai jogar e fica a saber que é importante porque você faz parte da escola. Os jogos praticamente é uma parte da avaliação. Você não faz educação física porque está a jogar. Eu disse, eu sei, mas eu já não sei como pedir a ela. Talvez mister falar com ela. Dei telefone, ela disse, infelizmente não será possível. Meu mister só disse, está bem. Desligou o telefone e perderam. E se não fosse tudo isso, se calhar ainda estaria a jogar? Sim, estaria longe. Vejo as minhas colegas, os meus colegas, estão longe. Estão longe, muito longe. Eu até faço questão de não assistir os jogos, não ver, porque aquilo dói para mim. Porque eu, na minha equipe eu era a única pivô na altura. Então, quando eu saí, houve um déficit e mesmo a equipe começou a desequilibrar, não houve mais feeling. Porque além de eu ser uma pessoa flexível e tudo mais, eu é que dava luz na equipe. Muito bem, voltando à história da perda da sua mãe, né? Acha que a sua vida teria sido diferente se ela ainda estivesse viva? Muito diferente. Tínhamos muitos projetos, muitos planos, que até a minha própria filha, não fui eu que posso até dizer que criei exatamente. Era a filha dela, ela até havia dito para mim, a menina não vai ficar consigo no dia que fores para sua casa. Ela fica comigo. Recordo que no dia do parto da menina, quem veio entregar-me nas mãos foi ela, no quarto, na sala de parto. E qual é o conselho que tens a deixar para as pessoas que têm a sua mãe ali de perto e por vezes não sabem enxergar este valor? Que a amem, aproveitem o máximo, porque não há pior coisa que ficar mesmo sem uma mãe. Perder uma mãe é o mesmo que perder a força de lutar. O caminho é como se estivesse já a subir uma escada longa e alguém chegar, cortar a parte de baixo, cair com a própria escada, voltar já a recomeçar e sem saber para onde vais. Alguns dizem, inclusive, até que as suas mães são feiticeiras. São situações, não é? Cada caso é um caso. Depende, mas a minha mãe era super mãe. E o que é que isto tudo que aconteceu, essa história toda que nós conversamos aqui em torno, te ensinou? Qual foi a lição que te ensinou? Que temos que saber aproveitar as pessoas que temos ao nosso redor e pedir para quem não, pedir
pedir mais às famílias, em qualquer circunstância, se os filhos perdem uma mãe ou um pai, que seja a família a amparar as crianças, saber, porque eu acho que quem sofre mais não é a família, mas sim os filhos, porque eles pensam o que é que vai ser de nós daqui em diante, como é que vamos ficar, quem vai cuidar de nós, quem vai nos dar aquilo que mãe nos dava, quem vai se preocupar conosco. Vem muitas questões que nós não temos respostas nesse caso. Então isso é muito, muito importante. Apelar a todas as famílias que quando há morte de um parente familiar, desamparam as crianças, desamparam o coisa. Suponhamos seja a mulher ou o homem que perde o outro. É triste. É triste. Nós fomos fortes. Somos quantas meninas? Acho que somos 5 ou 6, se não estou a ver. Estamos a sobreviver do nosso jeito. Se dissermos que a mão de um familiar em volta, estaremos a mentir. Mas que estamos bem, estamos muito bem. Conseguimos sobreviver do nosso jeito, da nossa maneira, com o amor da nossa mãe que temos no coração. Ela nos ensinou aqui, nunca na vida devemos nos deixar levar com as coisas da vida. Temos que batalhar, lutar sempre, mesmo com lágrimas no rosto. Nunca, mas nunca devemos desistir. É o que nos fortalece, as palavras dela. Alguma coisa que queira acrescentar que eu não perguntei e que faz parte desta conversa toda? Se calhar não faça diretamente, mas que gostaria de falar. Eu acho que eu havia dito que a minha irmã estava em Matalane. Eu tive que me sacrificar. A ida dela a Matalane, eu tive que cuidar das minhas irmãs. Cuidar dela também estando em Matalane, porque eu tinha que ligar, procurar saber como é que ela estava, o que fazia, deixava de comer, demais. E agradecer também ao marido dela, porque foi o nosso apoio no momento mais difícil. Agradecer o meu marido, agradecer as pessoas que nos apoiaram quando mais precisamos, né? E que se de alguma forma feri alguém, eu peço perdão. Não era a intenção, mas mais ou menos isso. E pedir que as minhas irmãs continuem a lutar, a estudar e que se formem para possamos agradar a mãe onde for que ela esteja. Estivemos a conversar com Joaquina Bovano, uma jovem de 26 anos de idade que contou-nos como é que foi superar a morte da sua mãe. Joaquina Bovano é um exemplo que muitos devem seguir sempre que enfrentarem alguma dificuldade. Não necessariamente a morte de alguém, mas qualquer que seja a dificuldade, saibam sempre que é possível superar, é possível dar a volta por cima, é possível manter-se firme e manter-se sempre em pé. Portanto, próxima edição vamos trazer mais uma história. Fique ligado, partilhe os nossos vídeos e ajude o nosso canal a crescer. Somos o Nosso Way e até a próxima edição.